Graças a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amados, eu quero te mostrar algo na palavra de Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, no versículo 12, o texto sagrado diz assim: aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicando-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É poderoso, né? Deixa o pastor Antônio falar uma coisa para você. Querido, aquele homem leproso, aproximando-se de Jesus, ele prostrou-se, ele rendeu-se aos pés de Jesus e ele começou a suplicar, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu acho poderoso, mas tem alguns detalhes que nós precisamos observar nesse texto. O primeiro deles, tratava-se de um homem leproso. Não havia tratamento de lepra naquela época, era uma doença incurável. Não havia leprosários. É incrível falar sobre isso. Por quê? Porque esse homem se prostra aos pés de Jesus, rendendo-se diante dele. É como se ele estivesse dizendo: eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço o teu poder. Ele se prostra em humilhação aos pés de Jesus e ele suplica dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Agora, o incrível desse texto é que os leprosos ficavam do lado de fora da cidade. As cidades antigamente eram cercadas por muros, era-se colocado portões à entrada, para que nenhum leproso pudesse entrar, para que não tivesse invasão de povos inimigos, de pessoas diferentes do seu povo. A cidade era protegida, era guardada. Ninguém passava pelos portões sem que fosse antes anunciado. Mas deixa eu falar para você, os leprosos estavam do lado de fora. É por isso que o texto diz que em uma das cidades, pastor, Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, de lugar em lugar. E é incrível porque em uma dessas cidades, Jesus, ele saindo ou entrando, o texto não descreve, o leproso aproximou-se de Jesus. O leproso ajoelhou-se aos pés de Jesus. É poderoso, né, querido? Porque as pessoas, elas tinham medo dos leprosos, porque elas tinham medo de ser contaminadas pela lepra. Mas com Jesus é diferente, porque a lepra não contamina o Senhor Jesus. A lepra, a doença, a vergonha, o pecado não contamina o nosso Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, quantas pessoas não estão leprosas também, se sentindo desprezadas, porque esse era o retrato do leproso. Ele era tirado do meio da família, ele era tirado, afastado do meio da sociedade, ele era colocado do lado de fora dos muros da cidade. E ali estava um homem abandonado pela família, abandonado pelos seus amigos, pelos seus parentes. Ali estava um homem desprezado. Agora ele se aproxima de Jesus, ele se rende aos pés de Jesus e ele diz: se quiseres. Agora, sabe por que ele diz se quiseres? Porque ele já estava sofrendo as rejeições, as portas fechadas, os não dessa vida. Por isso ele chega para Jesus e fala: se quiseres, se o Senhor quiser, só se for da tua vontade, o Senhor pode me purificar. Eu consigo ver nesse texto um homem machucado, frustrado, se sentindo rejeitado, ferido, como muitas pessoas assim estão. Um homem que está acostumado a receber os nãos dessa vida. Mas é incrível, porque ele usa a sua fé, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Talvez de cabeça baixa, envergonhado, intimidado pelo momento e situação que ele estava vivendo, ele esperava um não. Mas surpreendentemente, de forma extraordinária, Jesus responde para ele assim: sim, eu quero, fica livre dessa tua lepra. Querido,
Talvez a vida tenha dito não para você. Talvez as portas estão fechadas. E assim como esse leproso, você tem se sentido rejeitado. Assim como esse leproso, você tem sofrido os nãos dessa vida. Amigos te abandonaram, familiares te abandonaram. Você se sente sozinho, solitário, vazio. Mas Jesus está dizendo para ti hoje: eu quero transformar a tua vida. Eu quero fazer um milagre. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te levantar. Eu quero curar você. Ah, meu querido, é poderoso isso. É grandioso isso. Porque Jesus, ele diz: sim, eu quero. Fica livre. E no mesmo instante aquele homem ficou livre. Jesus tem uma nova oportunidade para você. Jesus tem uma nova chance para a tua vida. Eu estou convidando você no nome de Jesus, para você aceitar o sim de Jesus. Mas para isso você tem que fazer o que esse leproso fez: se prostra aos pés de Jesus. Conta para ele onde dói. Conta para Jesus o que está te machucando. Porque ele disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode. Jesus disse: eu quero. Fica livre. Jesus está dizendo um sim para você hoje também. Levanta, meu irmão. Levanta a cabeça, coloca-se de pé. Porque Jesus está dizendo: eu quero. Fica livre. Só para mim, Jesus está dizendo: eu quero, seja perdoado. Jesus está dizendo: tem uma nova chance para a tua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus.